Fala para quem está do seu lado agora, não me distraia. Mais forte, com cara de brabo, não me distraia. Amém? Escute. Hoje eu passei, eu não digo isso aqui com intenção de autopromoção, até porque eu passei desse lugar. A gente entra num lugar em Deus onde a vaidade deixa de nos pertencer. E eu passei o dia todo hoje no quarto, trabalhando o meu espírito. Mas agora, próximo à hora do culto, Deus decidiu mudar tudo que estava no meu coração. E eu quero que você receba essa instrução. Porque escute o que eu vou dizer. Essa instrução vai fazer o céu abrir e permanecer aberto ao longo do ano de 2025 sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você recebe essa palavra? Amém? Então me dê a tua atenção. Sidney, me ajuda, tá? Vai pregar comigo hoje. Gênesis capítulo 11, versículo 4. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos o nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor, diga comigo, então desceu o Senhor. Voz de profeta agora, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, diga comigo, o povo é um. E todos têm a mesma língua, diga comigo, a mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição. Diga comigo, não haverá restrição para tudo que eles intentarem a fazer. Eu vou contar até 3, você vai declarar profeticamente o tema dessa mensagem, amém? É 1, é 2 e é 3. Quantos recebem essa palavra? Glória a Deus. Levante a sua mão para cá agora. Jeremias 1,5 diz que você é profeta. Você acredita nisso? Paulo diz assim em 2 Coríntios 4,13: temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso estamos falando. Libera uma palavra sobre mim. Você pode fazer isso? Você tem autoridade para liberar um decreto sobre a minha vida? Lucas 6,38 diz que a premissa para receber é primeiro entregar. Alguém pode me entregar alguma coisa? Sim, eu recebo. Tudo que vem do teu coração eu recebo agora, Espírito Santo. Abra um portal nessa casa. Abra um portal espiritual nesta casa. Nós declaramos, não é mais um culto. É um culto de transição profética. Pai, em nome de Jesus, manifesta a tua glória sobre esse lugar. Manifesta a natureza de Deus sobre esta casa. Toca-nos, Espírito Santo, de dentro para fora. Nós queremos experimentar aquilo que há muito tempo não experimentamos. Nós queremos receber aquilo que há muito tempo não recebemos. Venha, Espírito de Deus, sobre nós. Escute, esse texto que eu acabei de ler está narrando a história dos descendentes de Noé. Os mesmos estão construindo uma torre. Essa torre não é uma torre comum, pastora Jordana, Vitória, porque esta torre
é o segundo maior projeto que o mundo antigo já conheceu. O primeiro projeto, a arca construída por 100 anos, trabalhada por Noé e sua família. O segundo projeto, a torre. E é uma torre tão extraordinária que a Bíblia diz que ela tem o propósito de tocar os céus. Agora o texto deixa claro que eles decidem construir uma torre para tocar os céus. Diga comigo, tocar os céus. E mesmo tocando os céus, Deus reprova esta torre. Eu aprendo um princípio espiritual aqui. Nem tudo que toca os céus é aprovado por Deus. Nem tudo que parece que está dando certo tem a ver com as mãos de Deus operando sobre aquilo que Ele entregou nas minhas mãos. Quando eu olho para esse texto, logo eu fico entusiasmado, até porque o texto deixa claro que existem duas características vibrantes nos descendentes de Noé. A primeira característica que precisa ser evidenciada no texto, o texto diz assim: este povo é um. E a segunda característica que faz sentido mencionarmos aqui, o texto está dizendo que este povo, além de ser um, eles têm a mesma língua. Talvez você não tenha compreendido, mas esses atributos são tão poderosos, mas tão poderosos, que a primeira vez na Bíblia, que a Bíblia registra que o Todo-Poderoso, Jeová Jireh, ele decide descer dos céus para observar o que aquele povo está fazendo na terra. Deus decide descer porque Ele olha para os descendentes de Noé, e por causa desses atributos, Deus diz assim: este povo é um povo imparável. Eu aprendo um princípio espiritual aqui. Se eu estabelecer unidade de linguagem, eu me tornarei um homem imparável. Se eu estabelecer unidade de linguagem, eu me tornarei uma mulher imparável. Se a minha família estabelecer unidade de linguagem, a minha família se tornará uma família imparável. Se a minha empresa estabelecer unidade de linguagem, a minha empresa se tornará uma empresa imparável. Se a igreja que o Senhor nos confiou estabelecer unidade de linguagem, a igreja a qual estamos se tornará uma igreja imparável. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Pastor Dilon, sobe aqui rapidinho. Deixa eu ilustrar para você. Pode aumentar um pouco as luzes. O que a Bíblia está dizendo, vem aqui, pastor Dilon, é que existem dois atributos que podem nos tornar imparáveis e fazer com que o céu seja aberto sobre a minha vida e sobre a tua vida. Quando nós falamos sobre unidade, logo somos arremessados a pensar que unidade está correlacionada à palavra união. Quando falamos em língua, logo somos dimensionados a pensar que língua está correlacionada à linguagem, mas não. Quando nós falamos de unidade, nós não falamos de união, porque eu posso estar de mãos dadas com o pastor Odilon e estar apenas unido com ele. Estar unido fala de estarmos realizando um ajuntamento. Estar unido fala de estarmos no mesmo lugar. Estar unido fala de ocuparmos o mesmo espaço físico, mas não é sobre isso que o Senhor está falando, que é o segredo dos imparáveis. Nós não estamos falando aqui de união, nós estamos falando aqui de unidade, até porque unidade não está relacionada a estarmos no mesmo ambiente físico. Eu posso estar em um lugar, o pastor Dilon está em outro lugar, e mantermos unidade. Porque a unidade está realizada a termos o mesmo coração. Unidade está ligado a termos uma mesma fé. Unidade está ligada a termos a mesma visão. E unidade está ligada
a termos o mesmo propósito. Eu e você podemos observar algumas famílias. Tem marido que dorme na mesma cama que a mulher. E aqui não acontece isso, mas não tem unidade. Tem apenas união estabelecida pelos homens. Mas em contrapartida, tem pai que mora do lado de lá do oceano, em outra nação, fala outra língua, mas mantém unidade com os filhos, porque tem a mesma visão, tem a mesma fé, tem o mesmo coração e tem o mesmo propósito. O que a Bíblia está dizendo é: em 2025 não basta estarmos juntos. Em 2025 não basta morar sobre o mesmo teto. Em 2025 não basta frequentar a mesma igreja. Nós precisamos estabelecer unidade um para com os outros. Quando olhamos a história de Jonatas e Davi, logo percebemos que Jonatas tem unidade com Davi. Perceba que durante 10 anos Davi é caçado pelo pai de Jonatas, o rei Saul, o homem mais importante de Israel, o homem que ocupa a cadeira mais alta. Mas a Bíblia diz que sempre Davi estava um passo à frente, porque dentro do palácio havia um espião, e o espião era o filho do rei. Ele passava informações privilegiadas para Davi. Sabe por quê? A Bíblia diz que ele tinha uma aliança de alma com Davi. Isso fala sobre unidade, isso não fala sobre união. O que o Espírito Santo está dizendo é: eu não posso tornar a tua casa uma casa de imparáveis, eu não posso tornar a tua empresa uma empresa de imparáveis, eu não posso tornar a tua família uma família de imparáveis, se você tiver apenas união e não unidade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando falamos de unidade, falamos de carregarmos a mesma visão, a mesma fé, o mesmo coração e o mesmo propósito. Mas o texto diz que eles carregavam também um segundo atributo. Diga comigo: linguagem. Nós confundimos linguagem com língua. Quando falamos sobre língua, nós estamos falando sobre a língua nativa que cada um temos. Eu e o pastor Dilon temos a mesma língua nativa. Eu falo português, sou nascido no Brasil, e ele fala português e é nascido no Brasil. Nós podemos falar a mesma língua, mas não termos a mesma linguagem. O texto está dizendo algo tão profundo e tão vibrante, porque o texto não diz que nenhum dos descendentes de Noé estão falando uma palavra, mas o texto diz que eles têm a mesma linguagem. Olhe para cá. O texto está dizendo que eles se entendem sem falar nenhuma palavra. Eles têm um nível de linguagem tão profunda e tão extraordinária, que quando um olha para o outro já sabe o que ele está dizendo. E o que o céu está bradando para dizer ao meu coração e ao teu coração é que nós estamos desalinhados demais para que Deus nos torne um povo imparável. E o Senhor está dizendo através desse profeta aqui, que este é o ano que Deus vai alinhar a minha linguagem, a tua linguagem, a tua linguagem, a linguagem dos teus filhos, a tua linguagem, a linguagem da tua esposa. Deus vai alinhar a tua linguagem para que você se torne um povo imparável. Diga glória a Deus. O texto está dizendo que eles não falam uma sequer palavra, mas eles conseguem se entender porque eles carregam a mesma linguagem. E se nós quisermos viver em um tempo extraordinário no ano de 2025, nós vamos precisar carregar o mesmo coração, a mesma fé, a mesma visão e o mesmo propósito. Não basta estarmos sobre o mesmo teto, nós vamos ter que exigir uns para com os outros de termos a mesma linguagem e a mesma unidade. Aplauda o pastor Dilon, em nome de Jesus. Eu aprendo aqui que a chave que vai abrir o céu sobre a minha vida em 2025 é a unidade e a linguagem. Diga comigo: unidade e a linguagem.
Mais forte, unidade e a linguagem. Se eu não tiver unidade de linguagem, dificilmente eu vou viver aquilo que Deus me prometeu. Se você não tiver unidade de linguagem, dificilmente você vai viver aquilo que Deus te prometeu, porque Deus opera na concordância. Diga comigo, Deus opera. Mais forte, Deus opera na concordância. E é por isso que a Bíblia diz assim, Mateus 12:30, quem não é comigo é contra mim, e quem não comigo ajunta, comigo espalha. É por isso que a Bíblia também diz em Mateus capítulo 12, versículo 25, Jesus diz assim, Jesus porém, conhecendo os seus pensamentos, ele disse, todo reino dividido não trabalha acerca de mim, mas contra mim. Fala para quem está do seu lado, casa dividida não prospera. Mais forte, casa dividida não prospera. Você não entendeu? Eu vou colocar a legenda. O que a Bíblia está dizendo é, os céus se fecham na discordância, mas se abre na concordância dos santos. Quem recebe essa palavra? Quando você concorda, a Bíblia diz que os céus, eles trabalham por mim e por você. Mas quando discordamos, a Bíblia diz que nós não temos a bênção do Criador. E rapidamente eu quero falar sobre 3 áreas que eu e você precisamos alinhar para ver os céus abrir em 2025. 3 áreas que eu e você precisamos alinhar para vermos os céus se abrirem em 2025. A primeira área que precisa ser alinhada, na condição de filho, ande em unidade e linguagem com seu pai. Quem me entendeu, diga glória a Deus. Na condição de filho, eu e você precisamos andar em unidade e em linguagem com o nosso pai. Pastor, eu não entendi. Como que eu faço para andar em unidade e linguagem com meu pai? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa abrir mão da tua vontade, de uma vez por todas, se rendendo à vontade do seu pai. Sabe, um dos maiores desafios que eu e você enfrentamos é abrir mão da nossa vontade em detrimento da vontade do nosso pai. Nós criamos projetos, criamos planos, estabelecemos croquis, fizemos o nosso projeto pessoal de vida, e agora não aceitamos abrir mão daquilo, em detrimento daquilo que o Senhor tem bradado e falado aos nossos corações. Isaías o profeta, ele denuncia uma geração inteira, dizendo assim, em Isaías 55, no versículo 8, ele diz assim, porque os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, nem os meus caminhos como os seus caminhos. Isaías está dizendo assim, vocês estabeleceram pensamentos como se fossem meus pensamentos, mas aquilo que está dentro de vocês não está ligado ao meu coração. Isaías está reprovando aquilo que nasceu dentro de nós, sem autorização do próprio Deus. E uma coisa eu posso te dizer, você nunca vai vencer uma batalha contra o próprio Deus. Você nunca vai se tornar alguém que pode vencê-lo, por mais que você seja capaz. Por mais que você seja intelectualmente preparado, você sempre diante do Senhor vai perder a batalha. Isaías está dizendo que eu e você precisamos aprender a confiar em Deus. Talvez você diz assim, pastor, mas o plano que eu estabeleci é tão extraordinário, o plano que eu estabeleci é tão grandioso, o plano que eu estabeleci é tão incrível que eu não estou disposto a abrir mão, porque no fundo eu tenho dúvidas se o plano de Deus é superior ao meu plano. Então Isaías, no capítulo 55, no versículo 9, ele libera uma palavra sobre você dizendo assim, se você confiar em mim, assim como os céus são maiores do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. O que ele está dizendo é, os planos que eu tenho a teu respeito são superiores aos planos que você estabeleceu
para viver. Deus tem um plano perfeito para você. Pastor, por que eu devo confiar em Deus? Primeiro, porque Deus é o alfa, Ele é o princípio. Porque Deus é o ômega, Ele é o final. Porque Deus passeia entre o Kairos e o Cronos, entre o Cronos e o Kairos. Deus está aqui hoje no presente, mas Ele também está no teu final, no teu futuro. Por isso aprenda uma coisa: os planos que o Senhor tem a teu respeito são maiores e melhores do que o teu. Por isso a palavra de ordem para 2025 é: abra mão dos teus planos para viver os planos de Deus. Quem está aqui diga glória a Deus. Pastor, eu ainda tenho dúvida. Eu gosto quando o Senhor, Ele decide, mesmo não precisando mostrar para mim e para você, que Ele está cuidando de tudo. Há 2 anos e 3 meses atrás, quando o Senhor me chamou para poder liderar essa comunidade, nós éramos quase 50, 60 irmãos, uma despesa de 155 mil por mês. E o Senhor falou comigo, e eu estava tão incerto como muitos de nós que fizemos planos e projetos para viver aquilo que estava no nosso coração. Eu e a minha casa reunimos e o Senhor falou ao meu coração: quando você vai fazer um plano para você, você faz contas, você estabelece parâmetros, só que aprende uma coisa: comigo a conta não fecha. Por isso, eu só posso operar o sobrenatural na tua vida se você decidir abrir mão daquilo que está no teu coração, em detrimento daquilo que está no meu coração. Eu me lembro que eu falei: Deus, me dá uma palavra, porque eu tenho dúvida da tua bondade. Então o Senhor falou comigo assim, e Deus hoje está falando com você também, porque eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o final que você deseja. Então passareis a orar a mim, e eu vos responderei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei a vossa sorte ser alterada. Calma, 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 olha para cá. Você fica perguntando por que a tua oração não é respondida. É porque todas as vezes que você está vivendo o teu plano, Deus não faz questão de te abençoar, não é porque Ele não é bom. É porque no fundo Ele quer mostrar para você que Ele tem algo maior e melhor. Então Ele escuta a tua voz orando, mas Ele não atende a tua petição. O profeta Jeremias está dizendo assim: quando você decidir abrir mão da tua vontade e viver o meu propósito, eu vou ouvir a sua oração, e não apenas vou ouvir, mas eu vou responder a tua oração. Eu vou mudar a tua sorte, e eu vou te fazer andar de cabeça erguida. O que o Espírito de Deus está dizendo é: eu não posso operar o sobrenatural na tua vida em 2025, enquanto você não decidir abrir mão da tua vontade para viver a vontade de Deus. Quantos recebem essa palavra no Espírito? Quantos recebem? É tempo de abrir mão da nossa vontade. É tempo de abrir mão da nossa vontade para podermos viver a vontade do Pai. Pastor, não dá tempo mais. O senhor não está entendendo, eu já tenho 50. Pastor, o senhor não está entendendo, eu já tenho 60. Pastor, você não está entendendo, eu já tenho 70. Deixa eu dizer algo para você. Quando Deus me chamou para poder fundar Fortes em Cristo, a minha esposa está aqui, ela sabe, eu queria tudo menos o altar. Eu amava o que eu fazia.
Eu tinha 32 anos de idade quando Deus me chamou. Deus me visitou, eu estava dentro de um navio fora do país. Quando Deus falou no meu espírito: filho, tu és meu. A alguns eu dei chance de escolha, mas para você eu não dei. Sabe o que aconteceu? Eu patenteei o nome Fortes em Cristo e continuei trabalhando. Eu me demiti para poder abrir igreja. Eu tive medo há 7 anos atrás. Eu tremi o meu corpo e disse para minha esposa: eu não posso lidar com tamanha pressão. Mas o Senhor falava ao meu coração: filho, eu tenho isso para você. 7 anos se passaram. O projeto foi engavetado. Eu não acreditava mais que Deus faria algo. Eu tinha constituído empresa, eu estava cuidando da minha casa, quando de repente o Senhor falou comigo e Ele disse assim: filho, a proposta, o propósito, o destino profético ainda está de pé. E eu disse para ele: Deus, não dá tempo mais, porque agora eu não sou moço, eu tenho 40 anos de idade. E o Senhor então bradou, dizendo assim para mim: filho, acaso não sabes? Eu sou o Deus do tempo, o Deus que governa todas as coisas. É por isso que eu declarei em Joel 2:25: restituirei-vos o tempo. O que ele está dizendo é: você pode achar que está velho, como Moisés achou que estava velho, mas eu sou o Deus da remissão do tempo, e eu posso remir o tempo da sua história, para te fazer viver aquilo que eu te chamei para viver anos atrás. Você não entendeu? Eu quero ser mais profundo. Moisés vive 3 ciclos de 40 anos. Estou falando tudo fora do que Deus tinha falado comigo. Ele está mandando eu falar, alguém precisa ouvir isso. Moisés vive 3 ciclos proféticos de 40 anos. O primeiro ciclo no palácio, ele é largado. O ciclo do conhecimento, ele é treinado. Só que Moisés, ele não entende que Deus não opera segundo o padrão da terra, mas segundo o padrão dos céus. A Bíblia diz que um egípcio está maltratando um hebreu e de repente Moisés usa as mãos. Moisés foi treinado para usar, mas ele decide usar as mãos. Moisés estava pronto na habilidade para reinar, mas não tinha o coração que tinha que ter para poder viver a liderança de alto nível que Deus tinha para ele. Ele sai do palácio e vai para o segundo ciclo. Diga comigo: deserto. Ele vai para o deserto e passa 40 anos no deserto. Quando Moisés está completando 80 anos de idade, ele escreve o Salmo de número 90. E ele diz assim: não é sobre você, ele está falando sobre a sua própria experiência. Ele diz assim: os dias de um homem são 70. O que passa disso, versículo 10, é canseiro e enfado. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou completar 80 anos e estou cuidando no deserto das ovelhas do meu sogro, porque nem ovelha eu tenho para cuidar. A minha vida não passa de canseira e enfado. E talvez você entrou aqui dizendo assim: esse ano foi o pior ano da minha vida. A minha vida não passa de canseira e enfado. Moisés estava vivendo isso, quando de repente o Deus que habita nos céus, ele olha para a terra, ele vê Moisés cansado, afadigado. O corpo já não era mais de um moço, mas agora ele tinha o que ele não tinha antes. Ele tinha um coração para reinar e liderar o povo de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Você pode ter perdido idade, mas você ganhou um coração. E tudo que Deus precisa para levantar um homem e levantar uma mulher é um coração ensinável, como
o coração de Moisés. O que o Espírito Santo está dizendo através de mim você pode achar que é o final, mas como disse Salomão, em Eclesiastes 7:8, o teu final é melhor do que o começo. Eu estou profetizando, o teu final é melhor do teu começo. O teu final será melhor do que o teu começo. Quem pode bradar, diga glória a Deus. Pastor, não entendi. Nós não temos recurso, nós nunca tivemos 30 dias de fluxo de caixa. Quantos empresários nós temos aqui? Alguém já trabalhou sem fluxo de caixa? Essa casa nunca teve 30 dias de fluxo de caixa. Nós investimos alguns milhões na reforma desse prédio. Pergunta para mim como? Pergunta como? Porque quando você se entrega ao projeto que você nasceu para viver, Deus trabalha com remissão de tempo. E Ele que envia os recursos para poder cumprir a visão. Quem está aqui, pelo amor de Deus? O que o Senhor está falando para de olhar para o papel. Para de olhar para a quantidade de recursos que você precisa. Porque tudo que você precisa é alinhar o teu coração na visão que eu te entreguei. Eu sou Deus que falei contigo. Foi eu que te chamei e eu que te sustento. Quem está aqui, diga glória a Deus. Número 2. Guarde isso aqui que eu vou dizer. Na condição de marido, ande em unidade e linguagem com a sua esposa. E mulheres, em unidade e linguagem para com seu marido. Se eu pegar a carta que vai ser trazida daqui a pouco para cá, se tivesse o nome aqui de um marido e a carta da mulher, seria mais ou menos isso que ia acontecer aqui. E está escrito assim: marido, viajar para Dubai. São pedidos impossíveis, sim ou não? Marido, viajar para Dubai. A carta do lado é da mulher, viajar para Disney. Marido, comprar um Land Rover. Mulher, eu quero o último BYD elétrico que saiu. Marido, eu quero que meus filhos estudem no EP. Mulher, eu quero que meus filhos estudem no WR. Ministério, eu quero ler a Bíblia, eu quero ler um livro da Bíblia com meu marido. Vai estar escrito: a mulher, eu quero ler o livro de Cânticos. E o marido, eu quero ler o livro de Salmos. A gente não entra em acordo. A gente não sabe o que é unidade de linguagem. A gente não sabe o que é expressar alinhamento dentro de casa. Eu não tenho alinhamento com Deus, número 1. Eu não tenho alinhamento com a minha esposa e com o meu marido, número 2. Como que Deus vai operar um milagre? Eu fico imaginando Deus olhando do céu e dizendo assim: eu vou esperar vocês dois entrarem em acordo, para que eu possa colocar a mão sobre vocês. Olha o silêncio da morte. Fala para quem está do seu lado: quem não ajunta espalha. Mais forte: quem não ajunta espalha. Pastor, eu não entendi, então vou explicar. Quantos casais aqui quer viver o extraordinário em 2025? Guarde essa chave aqui, ó. Unidade de linguagem fala sobre o princípio máximo da concordância. Os céus operam debaixo da concordância. Mateus 18:19 está escrito assim: se 2 entre vocês concordarem acerca de qualquer coisa. Eu disse qualquer coisa, você não entendeu. Eu disse qualquer coisa, crendo, recebereis. Sabe qual que é o nosso problema? A gente não concorda nem com o time que torce. Como que Deus vai abençoar uma casa dividida? Como que Deus vai abençoar uma família que ninguém sabe para onde está indo? Nós precisamos carregar essa revelação. Você precisa sair daqui hoje, urgente. Amanhã, dia 1º, você precisa sentar com a tua casa e fazer um alinhamento de visão. Nós não podemos operar na discordância. A mulher chega para o marido
marido e fala, nós precisamos sentar para alinhar a visão. Ele fala, daqui a pouco. O marido chega para a mulher e fala, nós precisamos sentar para alinhar a visão. Ela fala, daqui a pouco. Aí quando vocês oram e quando eu oro, Deus fala, daqui a pouco. Como que Deus abençoa a minha casa, se eu não consigo estabelecer um espírito de concordância, um alinhamento de visão? Agora imagine a cena. Eu e você e eu na minha casa, eu e a pastora Jordana sentado e analisando tudo que Deus vai fazer, tudo que está no nosso coração. Como é difícil estabelecer alinhamento, mas guarde essa chave: Deus não pode operar senão debaixo de concordância. Eu e você precisamos carregar essa chave. Pastor, o que significa visão? O lugar que você enxerga que pode chegar. A pergunta é: a visão da tua casa está alinhada ou não? Nós estamos entrando em 2025 debaixo de um mover da parte de Deus. Agora escute o que eu vou dizer. Não adianta você estar num ambiente profético se você não está trabalhando debaixo de unidade de linguagem. Não adianta estar num ambiente preparado para que Deus possa trabalhar se a tua casa carrega múltipla visão. A pergunta que não quer calar é: qual a tua visão? A tua visão é pública na tua casa? A tua visão é unilateral? Essa visão todo mundo sabe que você professa? Essa semana nós tivemos uma crise, eu e minha esposa. Tá tudo certo? Paz, amor? Tá de branco, então tá tudo certo, né? Paz. Escute, nós não temos vergonha aqui, não. A Bíblia diz que o nosso Pai é o Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. E João 5,19 diz que o Filho faz o que vê o Pai. Então nós fazemos igualzinho, a gente anda na luz aqui. Preste atenção. Eu e a minha esposa, nós passamos mais de 20 dias nesse altar na madrugada chorando. Quando nós estávamos chegando antes de ontem, no final do propósito, nós descobrimos um negócio. Que tinha muita coisa que estava desalinhada da visão. É como se eu tivesse remando para cá e ela remando para lá. A oração estava subindo em alta velocidade. Jejum tem 6 meses. Nós estávamos clamando, chorando, trabalhando, se santificando. Só que tinha um problema. Deus falou comigo: quando eu olho para vocês, eu não consigo atendê-los. Porque você quer ir para a esquerda, ela para a direita. Ela para a direita, você para a esquerda. Então, quando a brincadeira de menino acabar, e vocês alinharem o coração, pode me chamar aqui, que eu estou disposto a trabalhar. Quem está aqui, pelo amor de Deus? Quantos querem viver o sobrenatural em 2025? Diga comigo: unidade, mais forte, unidade e linguagem. Porque sem unidade e linguagem a gente não vive o sobrenatural. Sem concordância a gente não vive o sobrenatural. Quem está aqui bem forte, diga glória a Deus. Filhos, deixa eu abrir aqui um parênteses. Você mora na casa do teu pai? Se submeta à visão do sacerdote. Mora na casa do pai, se submeta à visão do sacerdote. Não é a tua visão. Pai, você não está entendendo. Eu acesso a internet. Eu acompanho tudo que está acontecendo no planeta. A pergunta que não quer calar é: a casa é de quem? É do teu pai? Então a visão que prevalece é do sacerdote. Mãe e pai, adestre os seus filhos e não permita interferência na visão. Porque Deus deu a visão para quem? Para o sacerdote. E toda divergência de visão vai gerar uma tragédia. Por isso não permita que ninguém coloque a mão na visão que Deus te confiou. Quem pode dizer glória a Deus? Terceiro, e eu quero terminar aqui. Na condição de ovelha,
Eu vou manter unidade de linguagem com a minha igreja e com o meu pastor. Diga glória a Deus. Escute. Qual que é a visão que Deus entregou para a comunidade que eu faço parte? Qual que é a visão que Deus entregou para essa comunidade? Visão é tão importante, guarde isso, mas tão importante, que quando Deus entrega uma visão para Noé, guarde isso, isso é muito forte. Deus entrega para ele o que fazer e como fazer, sim ou não? Deus fala para ele assim, construa uma arca, o que fazer? E Deus diz para ele como fazer, entregando as medidas da arca, altura, largura e profundidade. Deus está entregando a visão para Noé. Mas Deus está entregando também o método para que ele constitua a visão. A Bíblia diz que se Noé, na construção da arca, ousasse mexer nas medidas, ele iria comprometer o projeto. Guarde isso que eu estou dizendo. Todas as vezes que você alterar a medida do projeto que Deus te deu, você corre o risco de perder aquilo que ele entregou nas suas mãos. Imagine Noé olhando para a altura da arca e dizendo assim, não gostei do layout, eu vou mexer na altura. Sabe o que ia acontecer? Quando Deus pensou naquela altura, Deus planejou a velocidade do vento e a intensidade da chuva. Quando Deus pensou na largura, na altura e na profundidade, Ele pensou na velocidade do vento e na intensidade da chuva. Se Noé mexe na estrutura, Deus não vai alterar a velocidade do vento e a intensidade da chuva. E é por isso que tem muita arca afundando, porque a gente acha que tem autoridade de mexer nas medidas que Deus nos confiou. Alguém está aqui pelo amor de Deus? Sacerdote, é contigo. Você é responsável por guardar uma visão. Você não é dono da visão, mas é guardião da visão. Não permita que ninguém toque nas medidas da arca que Deus te confiou. Pastor Eduardo, você é dono da visão? Quem me conhece sabe, eu não tenho vaga nessa casa. Nós reformamos essa casa por 2 anos e 2 meses e eu ainda não tenho sala. Eu disse, Senhor, eu vou fazer tudo primeiro para ti. E se sobrar, eu vou fazer para mim. Mas escute, existem visões, existem medidas. E Deus nos entregou uma medida para esta casa. Que medida é esta? Qual é a visão desta casa? Lugar onde os filhos crescem. Então quem vem para cá precisa compreender uma verdade. Queira você ou não, você vai crescer em todas as áreas. Diga glória a Deus. Aqui, até aqui tá bom. Mas talvez você não saiba. Crescer dói. Diga comigo, crescer dói. Crescer dói. Você vai crescer financeiramente. Você vai crescer intelectualmente. Você vai crescer espiritualmente. Porque nós carregamos essa unção. Mas vai custar tudo para você. Crescer dói. Qual é a missão dessa comunidade? Ser uma igreja para todos. Fundamentada na palavra. Você nunca vai me ouvir subir aqui no altar. Quem está aqui há 2 anos comigo sabe. E falar o que eu acho. Eu penso que. Uma das perguntas que eu mais recebo no Instagram. O que é que o senhor acha sobre isso? Primeira coisa, o que eu acho não interessa e não edifica muita coisa não. A pergunta é, o que Deus pensa sobre? Uma igreja pautada na palavra, não fala o que o pastor acha, o que ele pensa. Fala o que Deus pensa. A Bíblia é a revelação da mente do Criador. Nós pregamos a palavra, professamos a palavra, vivemos a palavra. E cremos que o fundamento desta casa é a palavra. Vale um glória a Deus. Uma igreja para todos. Fundamentada na palavra, livre de religiosidade. Quem já me viu pregar de boné aqui? Uma vez eu preguei de boné e eu prego sempre que o Senhor fala comigo. E alguém disse para mim assim, que feio, hein, pastor? Pregando de boné. Aí eu perguntei, quantos aluguel de pessoas necessitadas você já pagou na vida para falar isso para mim? Aí falou, não entendi. Eu falei, esse boné que eu estou usando já pagou mais de 100 aluguéis. Eu não uso boné para aparecer. Eu uso porque faz parte da visão. Esta casa tem uma loja social. Quando nós abrimos ela era para ser da minha casa. Porque Deus estava pedindo as minhas empresas.
Mas eu tomei a decisão, vou entregar para o Senhor. A Deus toda a glória. E nós vendemos mercadoria e não cai nada no bolso do pastor, porque faz parte da visão. Então nós não pregamos com boné para ficar hypado. Nós pregamos com boné, usamos roupas da igreja, porque queremos servir a comunidade, tocar na vida dos irmãos que estão passando um momento provisório de dificuldade. Quem está aqui, diga glória a Deus. Nós acreditamos, faz parte. Pastor, o que você acredita? Não é o que eu acredito, faz parte da visão. Nós acreditamos, porta larga, altar estreito. Pode vir do jeito que tiver. Eu já recebi aqui mais de 100 pessoas que estavam em adultério. Pastor, você desceu o cacete? Não. Quem faz a obra é o Espírito Santo, não é o pastor. Olhe para cá. A gente precisa entender essa verdade. As portas da igreja precisam ser largas. Agora o altar tem que falar a palavra para ser estreito e transformar as vidas. E nós acreditamos nisso. Por que eu estou dizendo isso? Porque você não pode estar num ambiente que você não concorda. Você não pode estar num ambiente que você não crê. Você não pode estar num ambiente que você não participa. Fundamentada na palavra, livre de religiosidade, que ama a Deus e as pessoas, imparável e relevante por natureza. Agora escute. Como nós nos movemos nessa casa? Pela via da unidade da linguagem. Quais são os fundamentos dessa casa? São 4. Uma só fé, um só coração, uma só visão e um só propósito. Aí de repente, eu estou na casa. E aí eu chego na casa e fico assim, eu não entendo. Por que a igreja é preta? Porque faz parte da visão que Deus nos entregou. Eu não entendo por que tem cadeira no altar. Primeiro, aqui na comunidade, os pastores não sentam no altar. Quem senta é o povo, porque nós falamos sobre igualdade. Quem está aqui é igual quem está aí. Diga glória a Deus. Agora, por que tem luz? Por que tem uma bateria que faz tanto barulho? Deixa eu dizer algo para você. Por que é tão escuro? Eu não quero agredir você, mas nós acreditamos numa igreja geracional. Diga glória a Deus. Você sabe qual que é a diferença de uma igreja geracional para uma igreja não geracional? Uma igreja não geracional, ela só pensa nos pais. Uma igreja geracional, ela pensa nos filhos e nos pais passando o bastão. Nós acreditamos que os pais têm que estar aqui, mas nós acreditamos que os filhos também têm que estar aqui. Há pouco tempo nós fizemos um playground na igreja e alguém disse assim: pastor, eu não gostei do playground. Eu falei: querido, não foi para você que nós fizemos. Esse playground nós fizemos para os nossos filhos. Porque eu não sei se você que é pai, você pensa assim, mas tem lugares que não agradam os nossos filhos, sim ou não? E todo lugar que é bom para nós é o lugar que é bom para os nossos filhos. Diga glória a Deus. E desde criança, eu sempre ouvi a mesma frase: a igreja é chata, a igreja é chata, a igreja é chata. Então um dia o Espírito Santo me visitou e disse assim: construa um playground, e que esse playground seja incrível, para que os meus filhos possam amar essa casa. Nós construímos o playground. Aí teve uma família que disse: eu vou sair da igreja por causa do playground. De verdade, irmãos, o problema dessa família é o playground ou não? Só que as pessoas não entendem. Eu não venho na igreja para poder ficar dizendo o que a liderança tem que fazer. Eu venho para a igreja para adorar a Deus. Diga glória a Deus. Então não faz sentido você estar num ambiente que você não concorda. Não faz sentido. Alguém diz assim: eu não gosto do jeito que o pastor prega. Você não pode estar num ambiente que você não se conecta com a liderança. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu te amo. E porque eu quero que a tua casa prospere como nunca em 2025. E se você não entender essa verdade, Deus habita na unidade, Deus habita na linguagem. Deus não pode abençoar a tua vida se você não acredita no altar.
Deus não pode abençoar a tua vida se você não acredita no sacerdote que Ele estabeleceu sobre você. Olha qual que é o problema de estar numa casa onde você não recebe aquilo que nasceu no coração do sacerdote, onde você fica questionando a visão, onde você fica olhando para tudo e para todos, mas não olha para você. Olha o problema. A Bíblia diz que existe uma palavrinha chamada autoridade. Diga comigo, autoridade. A palavra autoridade no grego significa euxosia, governo, controle estabelecido. Só que do grego para o latim, nós temos uma expressão mais fácil de entendimento. E eu estou encerrando aqui. Quando eu trago para o latim, a palavra aqui não é euxosia. A palavra aqui é auctoritate. Auctoritate significa fazer crescer. O que Paulo está nos ensinando em Romanos com esse texto, que fala sobre autoridade, é que a chave do meu crescimento está nas mãos daquele que Deus colocou acima de mim. E todas as vezes que eu estou num ambiente que eu rejeito a liderança que Deus colocou sobre mim, ao invés de crescer, eu mantenho a mesma estatura. Quando você está num ambiente profético, onde você não entende o que nós estamos construindo, você está perdendo tempo. O que eu estou dizendo é, se você acredita que este é o teu lugar para 2025, eu quero te ensinar uma verdade do reino. Beba desta casa, coma desta casa, receba as profecias dessa casa, receba os decretos desta casa. A Bíblia diz, creia nos seus profetas e prosperareis. Quantos querem prosperar? Diga glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus.